Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aqui com um vídeo do pastor Musselin, se eu não me engano, Rodrigo Musselin, alguma coisa assim, né? Também não me importa muito conhecer o nome, mas tem uma frase que foi atribuída a Lene, que é muito oportuna para ser aplicada sobre esse rapaz, sobre o que ele diz, que é a frase: acuse-os do que você faz. Acuse-os do que você faz. Ou seja, é uma frase completamente hipócrita, e o hipócrita lança sobre alguém aquilo ou a culpa daquilo que ele mesmo faz. Então, tudo que ele diz aqui nesse vídeo contra a Igreja Católica, nós podemos ver nitidamente. Tudo que ele fala aqui contra a Igreja Católica, ele fala a respeito dele mesmo. E isso nós podemos ver de maneira muito clara ao longo da história e ao longo da apologética que vem sendo feita no meio da internet, nas redes sociais. Vejam só. Eles nos acusam de várias coisas, e nós podemos ver que destas mesmas coisas que eles nos acusam é exatamente o que eles fazem, ou melhor, o que eles são. Vamos ver o vídeo desse rapaz. Porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. Porque é uma mentira. Os deuses são uma invenção humana. Invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. Aqui nós já podemos perceber que ele já começa com a idolatria, né? Para falar da idolatria. Como eu já disse em muitos vídeos, esse pessoal nos acusa do que eles fazem. Por exemplo, eles vão dizer que a Igreja Católica é idólatra, porque a Igreja Católica tem imagens, né? Imagens, as chamadas imagens sacras. E com isso, eles vão nos acusando. Só que existe uma idolatria, já falei em outros vídeos meus, mas eu vou repetir. Existe uma idolatria que está no meio do protestantismo, que eles fazem, que nós, católicos, não fazemos. E por serem eles os idólatras, veja, sem possuir imagem de escultura, de escultura, sem que eles possuam imagem de escultura, eles são idólatras, e eu posso provar. E mesmo assim, eles nos acusam de idólatras. Vejam, Jesus falou em São Mateus, capítulo 6, versículo 24, mais especificamente, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e odiar o outro. E Jesus vai dizer: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Muitas pessoas que são ateias, ou pessoas assim como meu pai, que não tem muita instrução, mas que vem com sabedorias populares extraordinárias, ele disse uma vez que se o dinheiro do mundo acabasse, o protestantismo também acabaria. Por quê? Porque tudo gira em torno do dinheiro. Por incrível que pareça. Existem muitas pessoas boas, honestas, sinceras, que procuram a Deus, sim. Mas existe muita gente que procura esse meio religioso por causa de promessas. Você vai ser um grande pastor, você vai ser um missionário, você vai ser isso, aquilo. Tudo pelo cargo, pelo poder e pelo dinheiro. São Paulo, ensinando aquilo que Jesus dissera em São Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro. São Paulo vai dizer que a raiz de todo mal é o amor exagerado ao dinheiro. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, que a avareza é uma idolatria.
que a avareza é a idolatria. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5, São Paulo vai dizer também que a ganância, a avareza, a cobiça é a verdadeira idolatria. Então, no meio dessa religiosidade, essa nova religiosidade, porque é nova, tem mais ou menos 500 anos, existe um ídolo que está sentado no trono dessa religião, o protestantismo, chamado dinheiro. Não precisa ter imagens, mas existe lá no trono. O salvador dessa religião é o dinheiro. E essa idolatria está aí na Bíblia. Pega a sua Bíblia. São Mateus capítulo 6, versículo 24. Efésios capítulo 5, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. E outros. Se você for pegando uma Bíblia que tenha referências, ela vai passar para vocês a referência. Por exemplo, Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, queriam dinheiro. E os apóstolos, na pessoa de Pedro, condenou isso. Simão, o mago, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se eu não estou enganado, queria comprar o dom de Deus com dinheiro. E por isso é chamado o pecado de comprar algo espiritual, um dom espiritual, é chamado de simonia, por causa exatamente disso. Mas tudo isso, ele está querendo dizer que o ídolo não existe, que o ídolo é uma invenção da cabeça humana, por causa das imagens que nós temos. Só que nesse vídeo ele vai muito mais além. Ele vai dizer que a Igreja Católica é uma invenção humana. Veja, ele vai dizer que a Igreja Católica é um ídolo. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro de seu coração. Pronto. Quando ele diz que às vezes o ídolo só está dentro do seu coração, aí eu concordo com ele. Porque no meio do protestantismo, o ídolo está dentro do coração deles. Não existe imagem, não se materializa na imagem, mas está dentro deles. É o ego. Nós já estamos salvos. Nós somos os salvos. É o ego. Eu sou o pastor, o homem de Deus. E sem contar a bufunfa, o dinheiro, né? Que motiva a abrir-se igreja em cada esquina. Eu não vou citar nomes, mas aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, ou melhor, no bairro onde eu moro, um bairro super pequeno, eu conheço pessoas que estavam dentro dessas igrejas protestantes e saíram para fundar a sua própria igreja, a sua própria seita. E isso tudo por quê? Por causa de dinheiro. Ah, não, porque Deus me chamou para montar um ministério. Ministério nada, é outra igreja. E Deus chamou para montar outro ministério? Que conversa. É porque rola solto o dinheiro. Faça um cálculo básico aí. Se uma igreja tiver 500 pessoas, mesmo que elas ganhem o salário mínimo, 10% de cada uma delas. Mas vamos ver o que é que ele diz aí no vídeo. Então, isso não é materializado. Mas via de regra é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração, e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. Veja, ele vai dizer que a Igreja Católica é idólatra. Essa questão de imagens, isso já está batido, não precisa nem falar sobre isso. Mas ele vai dizer que muito mais do que a Igreja Católica é idólatra, ele vai dizer que a Igreja Católica é um ídolo. Ou seja, ele começa o vídeo dele dizendo que o ídolo não existe, é uma invenção humana. E logo ele vem dizer que a Igreja Católica é um ídolo, ou seja, a Igreja Católica seria uma invenção humana. Ele não diz nesse vídeo, mas já é fartamente repetido, apapagaiado pelos protestantes, que Constantino fundou a Igreja Católica, criou a Igreja Católica. Mas a minha pergunta, e a que eu faço sempre aos protestantes,
A gente sabe que não foi Constantino, né? Constantino se converteu e mandou que parasse a perseguição aos cristãos. E eles dizem, mas ele ordenou que a Igreja Católica fosse a religião do Império. Mentira. Teodósio, um pouco mais à frente, é que vai dizer que o cristianismo, e por só existir naquela época uma única igreja, porque os ortodoxos ainda não tinham se separado da Igreja Católica, isso só foi acontecer em 1054, por só existir uma única igreja, a igreja, você pode pegar aí o primeiro volume da Patrística, os Padres Apostólicos, e ler as cartas de Santo Inácio de Antioquia, você vai ver que Santo Inácio de Antioquia vai chamar a Igreja Católica, a igreja primitiva, de católica. E para dizer isso, ele vai dizer assim: aonde está o presbítero, está aí o bispo. Aonde está o bispo, está aí Deus. Aonde está Deus, está a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica era a única que existia. Aí a pergunta é, se ele acusa-nos de sermos uma mentira, e depois eles vão dizer que Lutero foi levantado por Deus para reformar essa mentira, então Deus errou. Porque como é que eu posso mandar reformar algo que não existe? Como é que Deus poderia levantar Lutero, Zwingli, Calvino, Ganso e tantos que eles dizem aí dos reformadores para reformar algo que não existe? Porque se a Igreja Católica é um ídolo, ou seja, é algo que não existe, então por que cargas d'água Deus iria se dar ao trabalho de enviar o seu Espírito Santo a um homem ou a alguns homens para reformarem a Igreja Católica, que é uma mentira, que é um ídolo, ou seja, que não existe, segundo o grande sábio, o grande guru aí, Rodrigo Mocelin. Então, nós podemos ver aí como ele se contradiz, mas vamos ver a contradição dele aí, né, e as inverdades que ele fala. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Ao invés de... Ele vai dizer que a Igreja Católica é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Só que a Igreja Católica não é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. A Igreja Católica é o corpo místico de Jesus. São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no seu primeiro capítulo, versículo, acho que 18, né? Eu não vou lembrar agora, mas deixa eu encontrar aqui na Bíblia para não falar bobagem. É isso mesmo, Colossenses capítulo 1, verso 18. São Paulo vai dizer o seguinte a respeito da igreja, ou melhor, dizendo a respeito de Cristo, ele fala da igreja. São Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então São Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja, ela não somente aponta a Cristo, como ele diz, ela deveria apontar a Cristo, mas ela não aponta a Cristo, ela se coloca no lugar de Cristo. Não, ela não se coloca no lugar de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ela faz as vezes de Cristo aqui na terra. Ela é continuidade visível de Cristo neste mundo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe a cabeça sem corpo. E nem existe corpo sem cabeça. Isso seria uma abominação, uma aberração. Agora, veja o que São Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, é o versículo 20 e o 21. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além, de tudo o que nós podemos pedir ou imaginar. Versículo 21. A Ele, a Jesus Cristo, seja a glória na igreja. Veja, a Ele seja a glória na igreja. A Deus Pai,
que pode realizar em nós muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, a Deus Pai, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Então São Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo e nós não podemos glorificar, dar glórias a Deus somente, vamos dizer assim, em Cristo, mas também na igreja, no corpo de Cristo. Porque é impossível dar glória a Deus Pai em Cristo sem dar glória a Deus Pai na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Seria uma aberração separar Cristo e a igreja. Então a glória que deve ser dada a Deus Pai deve ser dada na igreja e em Cristo. Ou seja, os dois formam uma coisa só. Mas vamos ver aqui, continuar o que ele está falando aqui. Vamos lá. É muita inverdades e a frase de Lenin cabe bem para ele. Acuse-os do que nós somos. Acuse-o do que você é. E aí você passará por alguém muito bonzinho, muito certinho. Vamos lá. Apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é a maior mediadora. Jesus é o caminho e a igreja também é. Porque Jesus e a igreja é uma coisa só. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, vai mostrar, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vai mostrar que nós somos os membros do corpo de Cristo. O próprio Jesus vai dizer que ele é o tronco e nós somos os ramos. Então, não existe ramo sem videira. E não existe tronco sem ramo. Isso seria uma aberração. Jesus é o pastor. Nós somos as ovelhas. A igreja é a ovelha. Não existe rebanho se não existe um pastor. E não existe pastor se não existir um rebanho para que seja pastoreado. Então Jesus, que é o pastor, é pastor porque ele tem um rebanho. Senão ele não seria um pastor, ele seria qualquer outra coisa. Menos pastor. Ele só é pastor e só tem o título de pastor porque ele, como pastor, tem um rebanho que lhe pertence, que é a igreja. São João, capítulo 21, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus pergunta pela segunda vez, pela terceira vez, Jesus diz: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus, que é o pastor, entrega a Pedro, que é um membro da sua igreja, o poder de pastorear, o dom de pastorear. Jesus estabeleceu os sacramentos, e estes sacramentos, a começar pelo batismo, Jesus manda que a igreja administre. Mateus capítulo 28, versos do 18 ao 20. Diz Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim como o Pai me enviou, para quê? Para salvar. Eu também envio vocês para salvar. Salvar como Jesus? Batizando-os, fazendo com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Mas, ou seja, acusem os católicos do que vocês são. Acusem os católicos de idólatra, porque tem imagem, mas nós adoramos o dinheiro. Acusem o catolicismo de mentira, mas nós viemos reformar a mentira, então logo nós somos os mentirosos, e assim sucessivamente. A Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa nos dogmas centrais de nossa fé, inclusive o credo apostólico. Veja aqui a hipocrisia. A Igreja Católica parece muito ortodoxa em pontos, né? Ele diz da nossa fé, da nossa. Pastor, chamar de pastor com respeito. Vocês nasceram a partir de 1517.
são filhos de um padre rebelde da igreja, chamado Martinho Lutero, agostiniano. Um padre que sofria horrores com escrúpulo e não conseguindo chegar a uma vida de santidade, rompe com a igreja. Então vocês são filhos da igreja que vocês chamam de mentirosa. Ou melhor, que vocês dizem que é uma mentira. Então como é possível? Ortodoxia só é possível para quem sempre teve a doutrina certa, a doutrina verdadeira, a verdade. E agora o Senhor vem falar de ortodoxia. A Igreja Católica parece ser muito ortodoxa em pontos da nossa fé. Nossa fé não, vocês sequestraram a fé. Vejam. Apostólico que eles creem, nós cremos. Subscrevemos. Quando eles falam de Jesus Ele diz que o credo apostólico que nós cremos, católicos, eles também creem. Só que esse credo apostólico, ele foi, vamos dizer assim, que formulado dentro dos concílios, que daqui a um minutinho ele vai falar mal dos concílios, veja. que Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem. Nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. Um recurso de malandragem é exatamente o que o senhor está fazendo, pastor. Exatamente o que o senhor está fazendo. Mas vamos lá. Jesus é o único que salva, mas eles acrescentam. Acrescentam o quê? Vamos lá. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa. Veja, eles se contradizem a todo custo e a todo momento. Não tem como negar. Veja, ele acabou de dizer que a igreja, que eles têm um credo apostólico. Só que eles não têm sucessão apostólica. Eles não vieram dos apóstolos. Eles são filhos de um filho rebelde da igreja chamado Martinho Lutero. Mas eles vão dizer que eles têm um credo apostólico. E eles vão dizer que a Igreja Católica acredita em pontos desse credo apostólico que eles têm. Só que o credo apostólico que ele tem, e algumas verdades de fé que ele mostrou aí, né? Por exemplo, que Jesus é Deus, que Jesus nasceu da Virgem Maria, e assim sucessivamente. Esses artigos de fé do credo apostólico que ele está dizendo aí, todos eles foram mostrados como verdade de fé, ou seja, como dogma, a partir dos concílios da Igreja Católica. Os concílios que disseram que Jesus é Deus, eu não vou entrar aqui nos concílios, data aí o nome dos concílios, mas só basta você pesquisar aí. Os concílios que disseram que Jesus é Deus, foi concílios católicos, que disseram que Jesus nasceu da Virgem Maria, e que Maria é virgem antes, durante, depois do parto da Igreja Católica. O concílio que vai dizer que o Espírito Santo é Deus. O concílio que vai falar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus que subsiste, podemos assim dizer. Né? Não sei nem se a expressão ficaria correta para Deus, porque tudo que a gente vai falar em linguagem humana da Trindade é sempre pequeno, é sempre inferior, é sempre incapaz de mostrar o grande mistério que é. Mas quando vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus subsistindo em três pessoas distintas, isso foram concílios que fizeram. E quais concílios? Os concílios da Igreja Católica. Todos esses pontos de fé, esses artigos de fé que o Mussolini aí, né, Mussolini, Rodrigo aí vai dizer que nós cremos como católicos e que essa verdade de fé é deles. Tudo isso aí nasceu dos concílios. E o protestantismo nasceu depois dos concílios que bateram o martelo a respeito dessas verdades de fé. Então, é mentira em cima de mentira.
Acuse-os do que você é e você sairá como, vamos dizer assim, o herói. Né? Diga que a Igreja Católica é a mentira, se na verdade a única mentira é a Igreja Protestantismo. Então, acuse os católicos de idólatras, quando na verdade os verdadeiros idólatras do dinheiro é o protestantismo. E assim sucessivamente. E eu passaria aqui o tempo todo reafirmando as mentiras que eles jogam na nossa conta, caindo sobre eles mesmos. E vamos lá para terminar, né? Não vale nem a pena gastar tanto tempo com isso. Também. Daí então, surge a reforma protestante e os seus 5 solas. 5 solas. Tá vendo? Sola. Somente a Escritura. Vamos ver. Presta atenção aí. Presta atenção aí. Vou perguntar. O pastor Rodrigo Mocelin, nesse vídeo aqui, ele está fazendo o quê? Ele faz o quê? Somente a fé. Somente. Pergunto de novo. O pastor Rodrigo, nesse vídeo aqui, que ele acusa a Igreja Católica, ele só faz o quê? Somente a Deus a glória. Somente a graça, somente Cristo. Porque somente. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Eles acrescentam tantas coisas que negam a essência da fé cristã. Por isso são uma igreja apóstata. Meus amados irmãos, breve eu farei 5 vídeos falando sobre os 5 solas. Porém, uma coisa é certa. Você nunca vai ver versículo nenhum na Bíblia. Na Bíblia não existe um único versículo que tenha esta expressão somente. Mas existe uma exceção, que é na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. E não é essa exceção que há, não é para dizer de forma positiva, entre aspas, dizendo somente a fé. Ao contrário, ele está em uma forma negativa, condenando essa heresia de somente a fé. São Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Vedes como o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Leia na sua Bíblia. Você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo somente a fé, se tratando de uma questão positiva para dizer que é somente a fé e que somente a fé basta. E nenhuma outra coisa. Não somente Deus, não somente Jesus. Em lugar nenhum das Escrituras você vai ver essa expressão, essa frase somente. Mas única e exclusivamente na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Mas na verdade é negando, é dizendo que essa expressão somente a fé não é verdadeira. São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras, e não, senhor Mocelin, não somente pela fé. E aqui a gente conclui, porque não vale a pena dar continuidade. Mas vamos ver somente o que é que ele diz aí, concluindo aí o vídeo dele. Declara Apocalipse capítulo 22. Maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Essa é a essência da igreja. Maldito aquele que acrescenta algo na palavra de Deus. Mas ele não diz somente aquele que acrescenta. Ele diz que é aquele que tira. Aquele que tira, pastor Rodrigo. E Lutero, na sua reforma, na reforma dele e na de vocês, Lutero tirou 7 livros da Escritura. Todo protestante que tem amor à verdade vai saber que Lutero tirou os 7 livros deuterocanônicos
e colocou no final da Bíblia dele como um apêndice, como livros históricos que poderiam ser pesquisados. Não concordo com ele. Não concordo com Lutero. Porém, não foi a igreja que acrescentou, mas foi Lutero que tirou 7 livros e colocou na Bíblia dele, lá no finalzinho, como livros que podem ser pesquisados, no sentido de história, livro histórico, mas não como livro canônico, como ele dizia. Ou seja, não é porque Lutero tirou e disse que os livros não são canônicos que eles deixam de ser canônicos. Na verdade, nós não acrescentamos nada, senhor Rodrigo. Na verdade, foi Lutero, o pai de vocês, que era um filho rebelde da Igreja Católica. São João, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 18 e 19, São João vai dizer o seguinte. Vejam o que São João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versos 18 e 19, falando do anticristo. Eles vão dizer que o anticristo é o Papa, mas vamos ver o que São João vai dizer. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo, no singular, o anticristo vem. Aí São João diz, eis que já há muitos anticristos. Muitos anticristos. Por isso, conhecemos que é a última hora. Eles, os protestantes, saíram dentre nós. Era um padre, Lutero era um padre. Mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Isso se deu, a reforma protestante se deu, e ainda se dá porque vocês vão dizer que existem reformadores nascendo ainda hoje, porque a reforma está a igreja está numa contínua reforma. Isso se dá, né? Por quê? Porque vocês vão dizer a Igreja Católica é o anticristo, ou o Papa é o anticristo. Não, ele vai dizer, não existe só um anticristo. Existem vários anticristos e saíram do nosso meio. Quem são eles? Zwingli, Calvino, né? Lutero, Ganso e outros. E os que estão surgindo agora. Todos aqueles, a exemplo do pastor aqui, Mussolini, né? Ou Rodrigo, não sei, que combatem a Igreja Católica são anticristo, porque a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. E aqui eu encerro, não tem mais o que ser dito, porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente, cai muito bem a frase, acho que é de Lênin, cai muito bem a frase, acuse-os do que nós somos. Acuse-os do que nós somos, ou acuse-os do que nós fazemos. E aí nós sairemos, né, como bons moços, né? Sairemos como heróis. Mas na verdade a gente vê que é tudo mentira, tudo inverdades, como você pode ver aí em cada ponto que eu coloquei do vídeo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender que já existem muitos anticristos e são todos aqueles que, a exemplo desse homem, atacam a Igreja de Cristo, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e vamos evangelizar. Amém. Deus abençoe a todos.